Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 26 de junho. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou. E foi grande a sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, eita, eita! Lá vem Jesus, olha o início do Evangelho. Olha o início do Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Meus queridos, cuidado, cuidado. Dia de ontem o Evangelho dizia para nós, cuidado com os falsos profetas, aqueles que não comunicam a mensagem de Deus, mas a sua verdade. Talvez você já tenha ouvido pessoas, estou falando aqui para cristãos católicos, que dizem que o inferno não existe. Pode viver como você quiser, pode fazer o que você quiser com a sua vida, porque Deus é misericórdia e no fim de tudo Ele vai salvar todo mundo. Faz o que você quiser. Importante é você ser feliz. Viva como você quiser. Vai mesmo para ver onde você vai parar. Viva mesmo como você quer, buscando a sua felicidade, a felicidade nas coisas mundanas, para você ver onde você vai parar. E aqui o Senhor é muito claro no Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ora, no fim da nossa vida nós só teremos dois lugares para nós irmos, ou para o reino dos céus ou para o inferno. Se o Senhor está dizendo que nós não vamos entrar no reino dos céus, para onde que você vai? E o que Ele está dizendo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Ou seja, tem muitos que vêm à igreja, tem muitos que estão com o texto na mão, tem muitos que estão com camisa de santo, tem muitos que se vangloriam que eu rezo o rosário, que eu faço novena, que eu sou devoto de não sei quem, que eu sou consagrado, e aquele lá que está nas drogas, que está no vício do álcool, que não se converte, deveria, e fulano que está pecando, e fulano que está no adultério. A pessoa diz que está rezando, está buscando a Deus e está mais preocupado com a vida do irmão do que com a dela, como se ele fosse perfeito, não tivesse pecado. Então, mesmo estando na igreja, mesmo indo à missa, mesmo com o texto na mão, pode ser que você vá para o inferno.
o Senhor está dizendo. Se você não colocar em prática aquilo que você está rezando, se você não viver a palavra de Deus, se você não viver aquilo que Jesus está ensinando, não tem outro caminho para a sua alma, para a minha, para nenhum de nós. Se nós nos propusemos, porque nenhum de nós é obrigado a ser cristão, você não é obrigado a ser cristão católico, você na sua liberdade decidiu seguir o Senhor. Então, uma vez que você decidiu ser cristão, você não vai viver segundo a sua cabeça, você vai viver conforme o Senhor ensina, orienta. E o Senhor diz para nós, em diversas passagens evangélicas nós ouvimos isso, que é necessário conversão, mudança de vida. No último domingo nós ouvimos isso. O Senhor dizendo, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você participou da missa ou da celebração da palavra no último domingo? O Senhor dizia lá, é necessário renunciar. Renunciar a quê? Aos prazeres mundanos, aquilo que te tira da graça de Deus. É necessário uma vida que seja agradável a Deus, não agradável ao mundo. Como cristão, você precisa se preocupar em agradar a Deus e não às pessoas. E aí ele traz o exemplo, aquele que busca a conversão e que busca colocar em prática a oração que faz, a oração que eleva a Deus, é como um homem sensato, que constrói a sua vida, ou seja, alicerça a sua vida sobre a rocha. Aquele que vive realmente a palavra de Deus, aquele que vive realmente aquilo que reza, pode vir a tempestade que for, a dificuldade que for, que a pessoa não vai cair. Porque quem segura é Deus, não vai cair. Agora, aquele que vive uma vida de faz de conta, um cristianismo mascarado, você mostra que é cristão para que os outros vejam, puxa o terço porque está em público, você tem a preocupação de publicar, postar em rede social que você está rezando, que você é uma pessoa de oração, que você vai à igreja, por status e não por fé, por amor a Deus, por fidelidade ao Senhor. Você que não coloca em prática o que você está mostrando para os outros, é como um homem insensato, diz o Senhor. E aí aqui ele usa a expressão, virá chuva, enxurrada e a sua vida vai desmoronar. Ora, aquele que falseia um cristianismo, se você vive de máscaras, se você é cristão só quando você está no meio de outros cristãos, se você é de Deus só quando você está na igreja, não precisa nem vir a chuva forte, não precisa nem ser uma enxurrada, pode ser um ventozinho, você já vai cair, vai desmoronar, sua máscara vai cair, né? E não é para que os outros vejam, porque não é para os outros que nós precisamos fazer, é Deus. A Deus nós não enganamos, Deus conhece a nossa vida. E se tem alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos, é Deus. Então, se você estiver falseando um cristianismo, Deus está vendo tudo. Se você estiver mascarando um cristianismo, a sua máscara vai cair. Quando chegar o momento de você se encontrar com o Senhor, ali não terá como você sustentar essa máscara. Então, ao ouvirmos esta mensagem, que possamos retirar já aqui neste mundo, nesta vida, nesse dia de hoje, as máscaras que muitas vezes nós colocamos, porque a Deus nós não enganamos, né? Que possamos retirar, principalmente ouvindo com muito cuidado, muito carinho o início deste Evangelho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que ouçamos com carinho isso e observemos como estamos conduzindo a nossa vida para não acontecer de quando chegar o nosso momento de encontro com o Senhor, nós perdermos o reino dos céus, mesmo tendo estado na casa do Senhor toda semana, mesmo tendo nos colocado na presença do Senhor todos os dias. Que nós entendamos o que o Senhor está nos dizendo para não perder o céu. Repito, seja a nossa preocupação agradar a Deus e não aos homens. Se nós nos esforçarmos por isso, o céu está garantido, porque viveremos uma vida que é agradável ao Senhor. Não é fácil, mas é possível. Nos recordemos que o Senhor jamais
pediu e não pede a nenhum de nós aquilo que nós não damos conta de fazer. Se Ele está pedindo para nós alicerçarmos a nossa vida na rocha firme, e alicerçar a nossa vida na rocha firme é viver aquilo que nós rezamos, dizemos praticar, é porque Ele sabe que nós conseguimos. Que o Espírito Santo te dê força e a força que você precisa para colocar isso em prática todos os dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.